Olá, Marta, tudo bem aí? Oi, Lourdes, tudo bem? E você? Também. Muito bom estar aqui com você hoje. Agradeço bastante você ter aceitado a gente trocar algumas ideias aqui sobre empresas de governo, né? Empresas públicas de modo geral, para a gente falar um pouquinho como é que é a carreira das pessoas, tá? Agradeço Aham. bastante aí a sua disponibilidade, tá? Eu que agradeço, né? Esse assunto é sempre muito agradável para a gente, né, Lourdes? A gente É. tem sempre muita coisa, né, para compreender sobre esse tema, carreira. Carreira. E nós já vivemos muito, né, nessa parte toda de carreira Oh, dentro das organizações, né, Marta? Então, para a oh, gente fica assim até gostoso comentar e fazer as críticas, não só críticas negativas, né, mas fazer as críticas aham, necessárias para que, quem sabe, a gente possa ajudar também algumas pessoas a enxergarem o ambiente corporativo de uma forma diferente, né? sim, sim, Tá? claro. Então, gente, eu estou aqui hoje com a Marta Mangueira. Ela trabalhou por 28 anos no Banco do Brasil, que é uma enorme instituição, uma referência, né? Que a gente pode aprender É, tudo lá sobre carreira. E ela desenvolveu a carreira profissional dela lá dentro do banco. Ela atuou por 5 anos como gerente executiva numa diretoria de gestão de pessoas, né, Marta? é, E também de uma colegiada do Banco do Brasil. Também foi gestora aham. de uma empresa De uma colegiada, coligada, coligada, coligada. aí, coligada do É, Banco do Brasil, e que era a BB Tecnologia e Serviços, né? isso. Hoje a Marta, então, aproveitou toda essa experiência dela, hoje ela é coach e mentora de carreira, né? E atua Aham, com gerentes executivos. Nós já aham, participamos juntas de trabalho, já participamos juntas aham. de mentorias, né? Que nós nos submetemos a mentorias. Então, a gente tem Aprendo muito com você, uma... sempre que é uma referência, A uma pessoa gente... assim que a gente admira muito, né? Não só pela experiência, mas pelo conteúdo também. Muito obrigada. Então, E aí a troca é sempre muito boa, né, Marta? aham. E aí, quer falar um pouquinho? Quer se apresentar um pouquinho? Não, é um prazer estar aqui. Eu acho que carreira reflete muito da gente, da nossa forma de ver, pensar e encarar. Claro que depende muito de movimentos externos, mas também depende muito da gente, né? Eu fui muito feliz na minha carreira, muito feliz. Eu passei por várias. Antes de entrar no Banco do Brasil, eu trabalhei 10 anos, eu era muito feliz na minha carreira também. Eu trabalhava com educação na área, com escolas. Então, carreira ela é uma coisa que existe muito dentro da gente, né? E fala muito da gente. Então, assim, eu tive muita felicidade e muita alegria com a carreira que eu construí. Uhum. Muito bom. Então, Marta, para a gente começar aqui, dar nosso recado, né? Eu queria te perguntar assim, na sua opinião, o que que leva um profissional a buscar uma carreira pública? Como é que você vê isso? Lourdes, muitas vezes é por necessidade assim de segurança, né? Entender que é uma empresa também depende muito, né? Porque cada empresa pública ela tem uma forma de desenvolver a carreira dela, mas basicamente por segurança, né? Por acreditar que ali ela vai poder desempenhar super bem o trabalho dela, vai ter sucesso, vai poder correr vários cargos. Então, geralmente as empresas públicas têm uma estrutura grande, então a pessoa pode navegar por áreas distintas, né? Não obrigatoriamente ela vai ficar, pode ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, então eu acho que tem muito isso também, né? Uhum. Mas a estabilidade eu acho que é o primeiro ponto assim que acende dentro da gente, né? Querer fazer uma carreira estável, uma carreira onde ela possa aí fazer algumas escolhas. Uhum. Esse é um lado bastante interessante, né, Marta? Eu Uhum, vejo assim, eu já dei aula no IBMEC durante muitos anos, uhum, atuei também em empresa pública, né? E eu vejo assim que, na verdade, os profissionais chegam, né? Se preparam, logicamente, para entrar na sim, carreira que vão pegar Banco do Brasil. Não é fácil um uhum, profissional entrar não, lá, né? Tem uhum, que ralar bastante, estudar. E aí, de repente, quando ele chega lá,
ele se depara com algumas situações que muitas vezes não bate com os valores deles, né? Eu vejo muito isso nos atendimentos de mentoria que eu faço. As pessoas às vezes estão assim desmotivadas porque elas veem que o colega do lado não faz nada, mas a empresa também não toma nenhuma atitude com ele, né? Eu vejo assim que de repente nem todos os gestores estão preparados para fazer uma avaliação de desempenho, dar um feedback legal. E aí as pessoas acabam que alguns entram num processo meio depressivo, ficam se questionando o que é que eu estou fazendo aqui, agora para onde eu vou, entendeu? E aí? Conta a sua experiência, como é que sai dessa situação? Para não ficar sofrendo. Isso é verdade. Eu acho assim, Lourdes, em toda situação que a gente enfrenta de desmotivação, primeiro a gente tem que tentar entender o porquê. Se o do lado não está produzindo o que a gente produz, eu acho que a gente tem que ter foco na gente, na nossa trajetória, né? Então, assim, primeiro entender o quê? Por que eu estou me sentindo assim desmotivado? Por que eu não tenho vontade? Por que eu tinha uma expectativa muito grande, por exemplo, de rapidamente ascender e eu não consegui, né? Porque muitas vezes a gente entra na empresa sem conhecer bem o funcionamento da empresa, sem olhar essa carreira. Há quanto tempo eu vou ficar nesse cargo? Algumas empresas têm regras assim, você entra, estabelece ali no início 2 anos, 1 ano, 2, depende, não pode isso. A maioria entra sem entender a trajetória, como funciona dentro. Depois que eu entrar, eu descubro, né? E tudo é possível de acontecer nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que o profissional tem que ter um olhar para si. Está desmotivado, tentar entender por quê. Se tem um gestor, como você colocou, que não o avalia como ele espera, como ele gostaria, e isso influencia de forma, digamos, negativa a ascensão dele, a possibilidade dele crescer, eu acho que tem que ter diálogo, né? Eu acho assim, o profissional ele tem que conhecer as competências que ele tem, então ele tem que ter noção, autoconhecimento, se perceber, né? E se sentir seguro e saber por que provocar uma conversa com esse gestor, no sentido assim, como está o meu desempenho? Né? Na hora da avaliação, a gente não consegue muitas vezes conversar com um espaço bom. Então, assim, eu acho que a iniciativa digamos assim, é uma competência muito importante para o profissional. Está desmotivado, tentar entender, porque, assim, dentro da própria empresa, a gente pode achar, muitas vezes, outras possibilidades de trajetória, outras, digamos assim, outras vagas, outros caminhos que podem acrescentar. Não necessariamente uma carreira ela é feita por ascensão em termos de degrau, né, Lourdes? Exato. Então, nem sempre, muitas vezes, você dá uma caminhada para a lateralidade e descobre o prazer de trabalhar. Eu sempre digo para as pessoas assim, a gente precisa ter o desejo de aprender mais. Não importa que o outro não queira, não importa que o outro esteja ali na mesmice, como a gente diz, né? O que importa é o que eu estou buscando. E se eu não estou encontrando aqui, eu tenho que tentar pelos caminhos que a empresa me permite, pelos caminhos que ela me apresenta, né, os caminhos oficiais, digamos assim, e buscar uma saída. Não encontrando, eu acho que tem que buscar eu acho que, pelo menos na minha experiência, buscar uma outra área onde você tenha oportunidades diferentes, né? Mas o importante, eu acho, é não permitir que essas forças externas desanimem você. Então, tentar buscar caminhos que te façam mais felizes dentro da empresa. Então, é a rede de conhecimento, é trocar com uma pessoa que você confia aquilo que você está sentindo, talvez um mentor, né? Buscar alguém que tem uma experiência maior que a sua para mentorar você, para orientar, trocar ideias, né? Então, eu acho que é assim, é se movimentar, sabe? O movimento é muito importante. Você falou coisas assim fundamentais, né? Eu também vivi dentro de empresa pública, né? E a gente sabe que, bem como você falou, a maior parte, na verdade, acho que depende da gente, depende de cada um, né? Sim. Depende de cada um correr atrás. E para isso, né? Precisa, conforme você colocou, conhecer muito bem o que é que você quer, onde você quer chegar, tá? Então, né? Esse é o primeiro ponto. Sim. E aí Sim. entra o autoconhecimento,
né? Porque a gente fala muito Sim. de competência, mas eu sei quais são as competências realmente que estão sendo exigidas para mim. Ah, mas ninguém me Uhum. diz, mas eu tenho que correr atrás para saber e para me desenvolver. Uhum. E buscar o feedback, conforme você falou. Agora, Marta, para buscar feedback, também a gente tem que estar preparado, né? Sim. Né? Você viveu alguma experiência parecida? Porque, assim, eu vejo que a pessoa se enche de raiva e de razão, mas ela não para avaliar os erros que, eventualmente, ela possa estar cometendo. E aí a culpa É. sempre joga para o outro. Sim, sim. É assim, a falta do autoconhecimento muitas vezes gera na gente a responsabilidade, porque fica mais fácil você dizer assim, eu não cresço, eu não desenvolvo, eu não me aprimoro, eu não, por causa do outro. Né? Então, eu acho que no momento em que a gente passa pelo mundo, eu acho que isso já não cabe mais. Eu acho que a gente tem que entender o que é difícil para mim, o que de uma determinada situação eu não me desenvolvo como a expectativa da empresa exige, porque eu tenho expectativas como funcionário com relação àquela empresa, mas a empresa também tem expectativas com relação ao meu desempenho. Então, isso tem que estar muito claro. E essa clareza, ela só acontece com diálogo, com autoconhecimento, com percepção, com troca. Né? Não adianta ficar colocando a culpa no chefe, é porque o chefe é o meu gestor, ele não me compreende. Espera aí, não está na hora de conversar, né, Lourdes? Então, eu acho assim que o diálogo ele é fundamental nas relações. E tem uma coisa também, uma dica que eu queria dar, que é assim, no Banco do Brasil a gente começa, 100% dos funcionários, né, iniciam a carreira como escriturário, né? Então, a gente entra sempre como escriturário, todo mundo no mesmo cargo. Aos poucos, conforme eu fui crescendo e aprendendo, entendendo, eu fui percebendo que quando eu me tornava referência num tema, naquela unidade, o foco das pessoas em mim mudava. Né? Então, eu passava a ter uma significância maior. E isso foi muito importante para mim, essa percepção, porque eu comecei a ser referência, digamos, em avaliação de desempenho. Se eu estava na área de gestão de pessoas, em avaliação de desempenho. Se eu estava numa agência de atendimento, empréstimos pessoa física. Se eu estava numa área de crédito para jurídica, eu vou me tornar a referência, digamos, no seguro de vida. Eu ia tentando entender e percebendo que ser uma referência técnica era uma forma de eu ser percebida ali, né? Porque eu multiplicava o meu conhecimento com as pessoas. Muitas vezes você não quer se aprofundar num tema porque ele é chato, ele é difícil, e aí é que é bom a gente se aprofundar, porque aí ninguém quer entender daquele assunto, e aí a gente... Né? Então, isso foi, para mim, assim, uma percepção logo no início da minha carreira, sabe, Lourdes? E isso me ajudou muito. Porque um movimento, eu costumo dizer isso para os meus clientes e para com quem eu trabalho, um movimento traz outro movimento. A verdade é essa. A gente ficar parado e desmotivado e triste, isso não leva a gente a movimentos. O movimento é a gente realmente tentar buscar novos caminhos. Né? Então, ser uma referência dentro do seu trabalho, passar a entender muito sobre um assunto em que nem todo mundo entende, isso tem um ganho muito bom profissional. E você vai se incorporando, né? O que a gente chama, né, Lourdes, de incorpor, né? A pessoa incorpora. Né? O conhecimento técnico é muito importante também. Você aí se aproxima de outras pessoas, você começa a fazer relações, você começa a ser convidado para falar do assunto. É impressionante como uma ação pequena, pequena no sentido assim de tanta coisa que a gente tem que fazer, muitas vezes dominar um assunto profundamente, se tornar referência, abrem tantos caminhos para a gente, sabe? É muito interessante assim como que isso funcionou para mim. E funciona mesmo, eu entendo bem isso, porque você cai de cabeça, literalmente, para se aprofundar. E Uhum. quanto você. E é uma forma de você ir se desenvolvendo. E, Sim. logicamente, como você falou, você começa a ser percebida pela empresa. Uhum. Né? E Uhum. não só Uhum. percebida, você é referência naquele assunto, mas você começa a ser percebida também pela vontade, pela energia, Uhum. pelo,
pelo empenho que você dá para aquele trabalho que você tá fazendo, né? E você falou uma coisa muito interessante, Marta, tem muitos trabalhos que as pessoas fogem, ninguém quer. É, é. Na medida do possível, vamos pegar aquele lá, né? E eu tenho visto assim que grandes CEOs, né, grandes executivos, eles também levaram para o mesmo lado que você está falando. E isso começa, a pessoa começa a ser percebida dentro da empresa, né? E é isso que a gente falou, a gente vai desenvolvendo competências. Por exemplo, se você tem o domínio de um conteúdo, daqui a pouco você já está multiplicando aquele conteúdo, daqui a pouco você está fazendo palestra, né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra e alguém me perguntou assim no final, me diz como é que você desenvolveu essa capacidade que você tem de se comunicar, né, de brincar com a plateia e tal, quando eu falo eu fico tão nervoso. Aí engraçado, né? Eu parei para pensar na hora, bom, eu sempre dei muita aula na minha vida, então isso já vinha na prática, mas dentro do Banco do Brasil, isso aconteceu dessa forma, né? Com pequenas palestras, né? Porque eu era uma escriturária, né? Uma pessoa iniciante, e comecei a ser uma referência. De repente eu estava falando daquele tema que ninguém queria mergulhar, para um grupo de gerentes. Eu falei, nossa, quem sou eu, né? Estou no começo da minha carreira e estou fazendo... Mas é isso, e aí a gente vai desenvolvendo, né? O domínio da clareza da comunicação, né? De você, a organização do pensamento, você vai desenvolvendo, né, Rô? E aí, Lu, eu acho assim que é muito importante a gente se colocar em desafios, sabe? Eu acho que isso é primordial para a carreira. A mesmice da carreira, quando uma carreira está morna, a gente tem que parar e pensar assim, qual seria o desafio agora? Se eu pegasse, se eu agarrasse esse desafio, ele iria me ajudar, ele iria me trazer novos conhecimentos, novas relações. Isso é muito legal também. Isso é muito importante. E aí você toca num ponto fundamental, a reflexão, né? E eu costumo dizer assim, reflexão diária, porque a vida das pessoas é tão atribulada, ou a gente faz a vida tão atribulada, né? Quer fazer cada dia mais, e não para pensar assim, na verdade, o que não deveria estar sendo feito, e aquilo que está sendo feito, como poderia ser melhor, né? E eu vejo assim que essa atribulação que a vida tem impede as pessoas de refletir. Eu tenho lido muito, tenho estudado bastante, que na verdade as pessoas pararam de pensar, né? Pararam de refletir. Elas vão levando a vida, né? Vão levando a carreira sem parar. Eu estou gostando disso, é por esse caminho que eu tenho que ir. Se eu continuar nesse caminho, eu vou chegar onde eu quero. Isso quando a pessoa sabe aquilo que ela quer, né, Marta? É isso que eu ia falar. Quando sabe, né, Lourdes? Porque às vezes as pessoas, assim, às vezes eu faço a pergunta assim, você se sente feliz com o que realiza? Aí eu já tive caso da pessoa dizer assim, e eu teria que me sentir feliz, assim, porque não é a minha obrigação fazer aquilo? Entende? Então, assim, eu costumo dizer, a gente precisa buscar a felicidade da forma que a gente desenvolve a carreira da gente, o trabalho da gente. Assim, que pegadas você quer deixar nesse mundo através da sua carreira? O que você quer transformar com a possibilidade de você ocupar cargos e ter responsabilidades apenas pelo lado financeiro, pelo status, para você provar alguma coisa a alguém, ou porque de fato aquilo vai te trazer uma enorme satisfação de realização, de você chegar de noite e falar, nossa, gente, como eu ajudei gente, como eu melhorei isso, como eu fiz aquilo, como eu tenho que aprender, como eu ainda tenho que aprender, mas como que eu consegui fazer movimentos interessantes hoje. Então, a reflexão, concordo com você, muitas vezes as pessoas não param para pensar, porque vão colocando assim sobrecargas nos ombros, né, Lourdes, assim, e aí quando você faz uma pergunta mais a ver com a vida da pessoa, ela fala assim, nossa, nunca parei para pensar nisso, eu não sei te responder. Não sei se acontece com você aí. A maioria é assim, nossa, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, entende? Porque a palavra felicidade no ambiente de trabalho não era uma coisa assim tão comum de ser discutida. Hoje é, né? Realmente Sim. todo mundo tem obrigação, na verdade, de ter a felicidade no trabalho. E isso é Sim. né, Marta?
sim, sim. E eu acho que é isso que motiva, que é um dos motivadores, né? Se eu estou desmotivado ou motivado demais, entender também por que isso me motiva, né? Por que esse assunto eu sento para trabalhar com ele e eu não percebo o tempo passar, que a gente chama na psicologia positiva de flow, né? Flow, e eu falo muito sobre isso, assim, como é bom, né? Dá 2 horas da tarde e a gente fala, nossa, nem fome eu senti de tanta satisfação, né? Então, aquilo é uma deixa para a gente. O que é isso que eu estou produzindo? Né? Que tipo de trabalho é esse? Né? Que eu sinto esse prazer enorme, eu sinto essa alegria, eu não tenho vontade de parar. Esse é um dos segredos, esse autoconhecimento, Lourdes, que ele pode acontecer e ele deve acontecer no desenrolar da tua rotina, no desenrolar da rotina, né? Eu tive um cliente que falou para mim assim, Marta, eu não entendo porque eu fico tão alegre quando eu faço reunião. Ele liderando a reunião. Então, eu achei muito interessante. Eu fico tão alegre, porque... Então, vamos lá, né? É isso, né? O que me faz tão feliz? E por que eu me sinto tão feliz? Por que aquilo é... E o contrário também. Eu adio, geralmente, a gente fala muito de procrastinação, né? E muitas vezes a gente procrastina coisas que a gente não tem prazer. Também entender isso, né? E aí, entender, muitas vezes, também dentro da carreira, Lourdes, assim, por que eu não me dei desafios? Por que eu não me permiti ir para desafios? Por que eu recusei desafios que eu poderia ter feito? Então, evitar isso na trajetória. Uhum. Isso é verdade. Eu, durante a minha carreira, a minha trajetória toda dentro de empresa, né, de uma empresa de 120 mil empregados, então eu tive todas as oportunidades. Mas, às vezes, eu me paro para pensar em algumas coisas assim, que eu fui convidada, uma única vez, assim, que eu fui convidada para uma determinada posição, e eu disse para o meu presidente, né, mas eu não estou preparada para isso. Foi o maior erro que eu cometi na minha vida e eu não me perdoo muito, né? Claro que eu não fico me torturando, mas eu não me perdoo, porque se me faltava algumas poucas coisas, eu tinha que correr atrás daquilo, entendeu? Mesmo ocupando a posição. Então, e aí eu voltei atrás, fui conversar novamente, e aí a coisa foi retomada e saiu bem, mas para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa estar preparado o tempo todo, saber que competências estão faltando para a gente, que é um dos maiores erros. A gente não saber onde eu estou hoje, o que está me faltando. E aí eu vou buscar junto para desenvolver. Ou eu quero alcançar determinada posição, o que é que está me faltando? Entendeu? A gente está sempre preparada, né, Marta? A gente tem que estar sempre preparada para as oportunidades que vão surgindo e não deixar passar batido, porque aí o arrependimento vem e nem sempre dá para voltar atrás, né? E carreira é um somatório de realizações, né? Se você for pensar, o que é uma carreira? Ela pode acontecer em empresa pública? Sim, claro. Acontece com todo mundo da mesma forma? Não. Cada um tem uma trajetória, né? Eu perdi o meu cargo, né? Eu perdi a minha função, vou voltar lá para trás, né? Levanta, levanta. Isso acontece muito nas instituições, seja por reestruturação, seja por muitas vezes desempenho, a pessoa não está bem, né? De diretoria, né? Por troca de diretoria. Você sabe, quanto mais a gente cresce em termos estratégicos, mais o risco disso acontecer, né? Mas eu acho que o importante, né, é assim, ok, voltou para trás, reconstrói um novo caminho, deixa isso para lá, levanta, vai buscar novas oportunidades, né? Não deixe isso se abater. Eu sei que não é fácil, né? Porque, assim, é possível. Nesse mundo, eu não estou discutindo a razão, porque uma pessoa perde aquela função, né? Em algumas empresas chama-se comissão, né? A função e tal, ou cargo gerencial, porque a pessoa perde. Mas, assim, não é fácil, perder não é bom para ninguém. Mas a gente pode reconstruir, né? A gente tem que entender como que a gente chegou até lá e a gente buscar forças e condições para a gente ultrapassar tudo isso e nem sempre a trajetória da gente
é feita apenas de momentos felizes, né? Eu atravessei muitos desafios, muitos momentos difíceis por gestores difíceis, né? Por gestores que não sabiam dialogar, e eu tentava e não conseguia, mas eu tinha cuidado para evitar me abater, embora eu tenha me abatido com alguns, né? Mas isso faz parte, isso fortalece. A gente tem que, mesmo nessas horas de desafio, entender, ok, nem sempre eu consigo falar para o outro o que eu preciso e fazer o outro mudar o seu ponto de vista, mas eu posso, nesse momento, entender o que aconteceu na minha carreira e tocar um rumo para frente. É possível? Sim, sempre. Refazer? Sim, sempre. É verdade. Eu também passei por várias situações, né? Algumas situações como essa, e o choque é grande no começo. Sim. Você sofre, Sim. mas você tem que sofrer só um pouquinho de tempo. Só um pouquinho. Só um pouquinho, dar uma Isso. olhada. E eu costumo dizer, aproveite os momentos de baixa para se aperfeiçoar cada vez mais, porque toda empresa pública, ela vira, né? Sim. Ela roda. Sim. Entendeu? Sim. E hoje você está aqui, amanhã você está aqui, depois você, né? Sim. Então, Sim. não necessariamente, mas a maioria é assim, é um sobe e desce e aproveita. Eu sempre aproveitei, sofria assim uma semana, aí depois falava assim, é hora de dar uma virada porque as coisas vão. Ok. Então, esse é o que isso. eu fazia, né? É isso. Muito bem, Marta. Assim, para a gente não se alongar muito, né, para as pessoas realmente darem bastante foco aqui na nossa conversa, para a gente ir encerrando, que recado que você daria aí para os profissionais que estão desmotivados na carreira pública, mas que eles não podem sair porque já tem um salário legal, tem família? O que você daria de... Não é conselho, não, mas o que você daria de alerta para a dica, né? Alerta primeiro assim entender o cenário, entender a razão, né? Essa desmotivação, eu estou na mesma, não tenho mais prazer, não tenho vontade. Por quê? Entender essa razão, o autoconhecimento para mim é um grande caminho. Se na trajetória, né, eu já estou como coaching tem mais de 4 anos, mas se lá atrás eu tivesse esse nível de conhecimento que eu tenho hoje sobre a importância da gente se conhecer, da gente entender as nossas necessidades, o que a gente vem buscando, o que está ancorando a carreira da gente, se eu tivesse esse nível de conhecimento que hoje eu pude aprender e desenvolver como coach, certamente eu teria outras decisões, eu teria tomado outras decisões. Então, eu digo, procure se conhecer. 2, procure uma outra oportunidade. Existe na empresa um outro caminho que você possa trilhar, né? Mesmo que seja na lateral, numa área do lado ali, daquela que você... mas aquela é desafiadora porque eu não tenho um domínio. Sim, você não vai ter o domínio durante um período pequeno, mas daqui a pouco você já vai ter. Então, assim, se não está feliz agora, gente, como o Tadashi, né, que eu faço meditação com ele, diz, né, vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes no trabalho, né? É possível? Sim. Então, busque o seu caminho, não responsabilize, não gaste sua energia responsabilizando a empresa e responsabilizando o seu gestor por algo que está dentro de você, essa infelicidade está dentro de mim. Vai estudar, vai ampliar sua visão, né? Vai fazer um curso que possa te interessar, porque movimento traz movimento. Eu acho isso. Movimente-se, eu diria, sabe, Lourdes? Não fique onde está, não fique parado, né? Não fique reclamando e eu costumo dizer assim, e nem se cerque de pessoas que só sabem reclamar, porque isso também acontece muito dentro das organizações. Os grupinhos se juntam, né? Estão infelizes aí, junta, vai todo mundo almoçar junto para falar mal do chefe, para falar mal de não sei o quê, em vez para de... se amparar, né? Para se amparar. Mas vai se amparar com gente de com gente... Porque as pessoas se juntam para se amparar e aí vamos mudar essa energia, né? Eu costumo dizer assim para as pessoas, né, quando me trazem procura ver quem é o bom lá dentro da empresa, quem é referência para você, vai se juntar a ele, vai bater papo com ele, pede conselho, veja o que ele faz, entendeu? E se separa desse grupinho que contagia de uma forma tremendamente negativa, né?
Isso a gente vê muito dentro das empresas. Pare de Sim, reclamar, né, Marta? sim. Para de reclamar e olha para si e veja o que você precisa mudar dentro de você. Veja quais são as possibilidades que você tem. Amplie a visão. Eu sempre digo, a gente tem que ampliar a visão que a gente está tendo. A visão que a gente está tendo pode estar míope e a gente não está percebendo, Com certeza. Uhum. né? E isso só desgasta a vida. Sim. Todo mundo nasceu para ser feliz, né, Marta? E vamos ser felizes, né? Feliz. Marta, eu te agradeço muito essa nossa conversa, foi bem interessante. Eu espero que realmente ela ajude a abrir um pouquinho a cabeça de muita gente, de muito profissional por aí, né? E nós duas estamos aqui também, né? Para, se alguém precisar de ajuda. Claro. Eu desejo que as pessoas, assim, ouvindo a gente, elas possam, imediatamente após o vídeo, parar para pensar um pouco sobre a sua trajetória, né? O que está faltando, que histórias quer contar no futuro sobre a sua carreira, né? O que você quer construir daqui para frente, do ponto que você está. Está muito bom, a carreira está ótima, está maravilhosa, beleza, mas e aí? O que vem mais? Né? E aí continuar construindo uma história que seja uma história realmente assim de orgulho, de felicidade, sabe? Que a gente possa se fortalecer como pessoa, sabe, Lourdes, como pessoa que somos, né? Isso que Somos você falou pessoas. é assim, né, fundamental, porque as pessoas alcançam determinada posição que ela queria, e aí agora eu vou deitar na zona de conforto. Isso é o maior erro, né, que uma pessoa pode cometer. Realmente não parar nunca, né, Marta? Muito bem. Então eu te agradeço bastante. Até a próxima, Marta. Obrigada.